Oi! Se você acha que importação não é para você, porque você não tem quantidade suficiente para importar, esse vídeo é para você. Esse vídeo vai contar para vocês quais são as dicas para conseguir valores até melhores de quem já importa em grande quantidade. Gente, a importação de grande quantidade muitas vezes é quase um mito de achar assim que somente quem tem grandes volumes vai conseguir ter uma margem para importar. Tem partes verdades, tem partes que realmente são mitos, né? O que é o padrão dos clientes que a gente vê que vem até a esfera e que falam, Vivi, quando tu for falar com o fornecedor, diz para ele que eu sou grande, diz para ele que eu vou importar muito dele, tá? Gente, não. Você não vai importar muito dele, pelo menos não agora. A gente está conhecendo o fornecedor, nós estamos conhecendo a importação, estamos conhecendo os produtos. Quando você não tem esse dia a dia de importação presente na sua vida, não adianta você falar isso para o fornecedor. Por N motivos que eu vou te explicar aqui, tá, gente? Então, o mais importante é tu ser honesto e abrir teu coração para o fornecedor. Realmente falar a verdade sempre vai funcionar. A gente vê isso na prática dia a dia. Você não vai importar muito porque nem o fornecedor quer que você importe muito de primeira, porque tu pode errar nessa compra. Você pode achar que o mercado vai atender o teu produto, vai querer esse produto do jeito que ele veio, igual a primeira importação, e pode ser que tu te frustre. Tu vai importar achando que o verde vai vender mais e só vai vender o vermelho. Tu vai achar que a rotação do motor precisa X e é Y que o mercado quer. Por mais pesquisa de mercado que tu faça isso, tudo muda. O mundo é muito dinâmico, as solicitações de compras também, e você tem que acompanhar e amadurecer isso. Então, é muito mais vantajoso conversar com o teu fornecedor e informar que você tem almeja grandes compras, quer chegar lá, quer ser um distribuidor, quer ser uma grande importadora, porém você vai ter que fazer importações menores para entender se ele, o fornecedor, está apto para vender para o Brasil. Quando tu fala isso, tu vai estar são vários gatilhos que tu vai colocar com que o fornecedor veja e consiga te ajudar de, não, peraí, ele está querendo se tornar grande, ele quer saber se o meu produto é bom o suficiente para o mercado dele, peraí, de repente a gente pode apostar junto. Então, isso que é importante entender. Um ponto, gente, e também importante aqui, é sobre os bancos de dados. Hoje existem bancos de dados que falam, inclusive até demais, vamos dizer, da nossa própria empresa. Sobre a saúde financeira da nossa empresa, se a gente deve para alguém, se a gente compra de alguém, quanto a gente compra. Existem esses bancos de dados por aí, nesse mundo paralelo. Então, muitas vezes, quando vai estar ali com o fornecedor dizendo, não, eu vou comprar muito, tudo mais, vai fazer um pedido pequeno, ele não vai nem se esforçar muito, porque ele sabe que tu não tem capacidade nenhuma para fazer uma grande importação. Então, por que ele vai se esforçar e querer te ofertar e te entregar o melhor produto, o melhor pedido dele, se ele sabe que tu nem tem capacidade para fazer novas importações? Então, quanto mais a gente for honesto, é melhor. Nós tivemos um caso, por exemplo, de uma importação que foi feito, eram motores para churrasqueiras, tá? A gente trouxe uma amostra para ver se atendia o cliente. A gente passou todas as informações que a gente precisava desse motor, foi pro fornecedor e ele mandou a amostra. Testou e não deu a performance que o nosso cliente queria. Ele percebeu que tinha uma peça lá que podia ser modificada. O cliente tinha muito conhecimento nisso, abriu o motor, identificou o que ele precisava, passou para o fornecedor alterou e daí sim, veio mais uma amostra, foi ótimo, teste aprovado e aí veio o primeiro lote que foi um sucesso. Entende que esse amadurecimento entre cliente e fornecedor é mais comum do que a gente imagina. Você não pode se frustrar na primeira compra, na primeira amostra, porque há ajustes a serem feitos. Isso acontece no mercado nacional, por que não vai acontecer no mercado internacional? Então, dar esse prazo de amadurecimento entre fornecedor e cliente é muito importante. Por isso que dividir as informações, não querer omitir ou falar algo que talvez tu vai conseguir, eu quero que você consiga daqui 5, 10 anos, ou até menos, enfim, ser um grande distribuidor e grande importador, não é a tua realidade hoje, se não for, então não adianta você falar que é, porque o fornecedor,
com esses bancos de dados tem como descobrir isso, e depende da forma que você vai colocar, ele já vai entender que você está agindo quase de má fé, passando uma informação aí que não é verdadeira, e talvez ele não te dê grandes aberturas. Eu vou dividir aqui com vocês um e-mail que eu recebi aqui, foi um e-mail do ano passado, mas que mostra, exemplifica isso. A gente sempre vai contar a nossa história, a história do nosso cliente para os fornecedores. Então, aqui, o que a gente sempre faz quando entramos... Primeiro, a gente vai entrar em contato com o fornecedor de uma forma superficial. Mas quando a gente vê potencial, tanto de preço, quanto de atendimento do fornecedor, a gente vai contar um pouco mais nossa história. Contar como é o mercado aqui no Brasil. Mostrar como a burocracia aqui do Brasil muitas vezes atrapalha as importações. O tempo da demora, a demora para fazer uma importação é grande, em função tanto burocrático quanto de tempo. Vamos falar da China aqui, que é 45 dias no mínimo no mar, e muitas vezes estamos falando de 60 dias no mar com esses atrasos, esse caos que está acontecendo agora no início de 2022. Então é importante tu passar tudo isso. Contar um pouquinho do mercado, um pouquinho da tua empresa e o que tu espera, o que tu almeja. Então, o fornecedor, o que ele colocou? Achou muito interessante, ele olhou o nosso e-mail diversas vezes, porque ele nunca tinha recebido um e-mail tão detalhado. Agradeceu por isso e diz que espera, né, que a gente comece a nossa parceria assim que possível. É a primeira compra seria, né, porque a gente não conhece o fornecedor e ele não nos conhece como cliente. E já entendi um pouquinho do mercado brasileiro nesse caso, o que é ótimo, mas ele entendeu a nossa seriedade. Ele entendeu que a gente dividiu as nossas dores com eles. E quando a gente faz isso, não, é difícil que a gente tenha alguma coisa ruim nisso. Normalmente ele vai entender que as nossas intenções são as melhores e que a gente quer fazer uma parceria para longo prazo. Porque quando a gente começa o contato com o fornecedor, é isso que a gente almeja, uma parceria a longo prazo. E a gente tem que solicitar uma cotação de uma quantidade maior do que tu realmente pretende importar ou que tem capacidade de importar. Isso, gente, é muito importante. Tu vai fazer uma cotação de uma quantidade maior, porque tu precisa saber, se tu chegar a ponto de conseguir começar a distribuir ou ter um volume maior, qual que é a margem que tu vai ter? Que normalmente, quando tu faz importações maiores, tu vai ter uma margem maior. Então, é importante você saber qual é essa margem. Então, você vai solicitar uma quantidade maior e assim tu já vai saber do teu fornecedor, bom, esse aqui é o preço que ele faz para essa quantidade. E depois você vai passando, bom, entendi, eu quero chegar nessa quantidade, mas eu vou ter que fazer um trial order, eu vou ter que fazer uma importação menor para entender o mercado, para entender se o teu produto está realmente adequado para o nosso mercado. E muitas vezes, gente, a gente tem uma resposta muito grande que pode nos surpreender, em questão de valores, que às vezes ele diz, eu vou te fazer esse mesmo valor, ou então, que já aconteceu conosco, eu vou te dar um desconto maior ainda, mesmo que seja para poucas quantidades, porque eu entendi que tu quer testar o mercado, porque, gente, o próprio fornecedor vai querer testar o mercado também. E nada melhor do que testar o mercado através de uma outra empresa que vai pagar por isso. Ele não vai te oferecer o produto de graça. Ele vai ter uma margem, sim, óbvio, todo mundo vai querer ganhar e ele não vai vender de graça para você. Mas é importante você entender que se você dividir, abrir as informações e tudo que tu quer fazer, esse teste de mercado, muitas vezes ele também pode querer testar e nisso surge uma parceria ótima que tu vai ter valores menores já importando pequenas quantidades. Então, gente, a verdade sempre vai ser melhor, inclusive aqui no mundo dos negócios da importação, porque tu vai ter muito mais chances de conseguir um fornecedor aí que vai querer te ajudar. Então, não queira passar uma imagem de ser uma empresa gigantesca que já vai fazer grandes importações e depois vai chegar lá e vai querer fazer uma importação bem pequena e pode ser que o fornecedor aumente absurdamente o valor, porque ele já vai entender, poxa, se é uma empresa gigante como ele está falando que é, e na verdade vai trazer vai importar uma quantidade tão pequena, então de repente eu não vou nem dar muita atenção. Entender um raciocínio? Então é importante isso. Divide as informações com o teu fornecedor. Tenho certeza que nada ruim vai vir disso. Ele vai realmente apreciar tudo isso que você está fazendo e, claro, testar o mercado, que com certeza ele também vai querer fazer isso.